Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua fidelidade, nos acompanhando nesta série que nós estamos desenvolvendo, que fala da temática da maturidade, a maturidade como uma chave de acesso à herança plena que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. E essa chave envolve o braço da fé. E há 2 semanas nós começamos o estudo número 5, que fala do crescimento espiritual. Então a gente viu a importância do crescimento espiritual, essa fome e sede do nosso coração por esse crescimento, essa busca da nossa parte, e a gente viu também que crescimento é um processo. Você progride, você desenvolve, você cresce, ok? E na semana anterior, a gente viu que Deus deseja que você cresça em algumas áreas, com o objetivo de você ser uma bênção e, como bênção, você seja útil na casa de Deus, ou seja, nesse trabalho da edificação do corpo de Cristo. Então, abençoado e abençoador no tempo da minha vida. E a gente viu, a primeira coisa, crescer no amor. A gente viu isso, ok? E também vimos crescer no conhecimento de Deus, do Senhor. E isso envolve a palavra e também uma vida de comunhão, de oração, de relacionamento com Deus. Hoje vamos ver se a gente consegue ministrar aqui mais 2 áreas para a gente concluir o estudo. Então tenha um pouco de paciência, porque o assunto é longo e a gente tem que ir com calma para que pontos importantes sejam bem fixados. A outra área que Deus quer que você cresça é a área da fé. Fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso já é ponto básico, não tem como remover, ok? E o interessante é que Deus quer que você cresça na fé. Vamos fixar os pontos aqui para não haver confusão. Então, é possível crescer na fé. Está na Bíblia. Não tem como a gente falar que não, porque está escrito. E eu vou citar 2 versículos aqui. O primeiro, Paulo falando aos irmãos da igreja de Corinto, lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, está aqui, claramente colocado, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, do seu apostolado. E o outro, Paulo falando aos irmãos da igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, eu acredito que seja o primeiro, porque, deixa eu só confirmar aqui, para não haver confusão. Só um minuto. Isso mesmo. Então, é que aqui não está na apostila, mas uma falha da apostila, mas é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. É outro texto
de Paulo falando que a fé cresce. Aqui tem algumas versões que fala muitíssimo, crescia muitíssimo, sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, que nós já falamos do amor, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, ou seja, é motivo de elogio, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, perseverando firme, constante, firme, perseverando na fé. Então, a fé cresce. Ok? Agora, um ponto que a gente tem que esclarecer é que todos podem crer. Fé não é um dom que Deus dá para um, não dá para outro. Essa visão nós consideramos uma visão errada. Deus, Ele dá oportunidade para que todos possam crer. Ok? Que eu vou desenvolver um pouco mais esse assunto. Então, não é uma questão de você dar para um e não dar para outro. Fé é um exercício, uma atitude, uma resposta, uma responsabilidade da minha parte. Ok? Todos podemos ouvir e crer na pregação da palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 14. Vou ler aqui para vocês. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a capacidade de crer existe dentro de um contexto de normalidade da existência humana. Todos podem crer na pregação do Evangelho. E lá em Marcos 16, a Bíblia diz: ide pregai o Evangelho a toda criatura, toda criatura. Então, se é para pregar, existe a capacidade para crer, mas nem todos vão crer. Resposta, não é capacidade, é resposta. São coisas diferentes. E como que a nossa fé vem? A capacidade existe. Isso já é algo da criação de Deus, a imagem e semelhança, ok? Nós podemos ouvir e crer, nós podemos ouvir e rejeitar. Aí envolve a questão do livre-arbítrio de cada um, a resposta, a atitude de cada um. E Romanos deixa claro, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. A fé vem, ela se origina a partir da pregação. Mas qual pregação? Qualquer uma? Não, a pregação da palavra de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Evidentemente que vai abranger toda a Bíblia, todo o cânone reconhecido. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido? Então você ouve. Você crê? Atitude sua, resposta. Ok? E Paulo também fala que a fé cresce de fé em fé. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Quanto mais eu pratico a fé, mais ela cresce, mais ela se fortalece. É uma questão de prática. Você crê, você põe em prática. Você crê, você põe em prática. Você crê, você toma posse. Você crê, você toma posse. E isso vai solidificando, trazendo crescimento, maturidade na tua fé. E você vai ganhando ousadia diante das circunstâncias, das situações que se apresentam ao longo da vida. Ok? E tem uma passagem em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que a gente precisa prestar atenção, porque senão você vai adotar uma visão de que fé é dom.
Mas espera lá, vamos com calma, ok? Na verdade, Paulo está dizendo a respeito do nível para ministrar. Ele está falando de ministério, conforme a medida da fé que Deus te deu, porque é um chamado. Então tem uma unção para você desenvolver aquele ministério. E você pode crescer no ministério, aumentando esse nível de unção, como você pode adquirir novas unções. Então, mas não tem nada a ver com a questão da capacidade de crer ao ouvir o Evangelho, que é outra coisa, porque senão a gente se confunde e embaralha o nosso entendimento. Ok? E a questão básica, como fazer a fé crescer? Se ela pode crescer, como que ela cresce? Bom, a fé vem pelo ouvir da pregação, a pregação da palavra de Cristo, ponto. Esse é o começo do negócio. Mas como que isso cresce? Tomando conhecimento das promessas e tomando posse, colocando em prática, sem duvidar, descansando no poder de Deus e na sua bondade, na sua fidelidade. Isso é fé. Ok? E na vida cristã, nós não podemos estacionar. A vida cristã, ela é dinâmica, ela envolve uma jornada de crescimento, de maturidade e de ousadia, para que a tua utilidade na casa de Deus seja uma coisa tremenda. E através da tua utilidade, o nome de Deus seja engrandecido. Ok? E tem aquela ilustração que Jesus faz do grão de mostarda, que está lá na passagem de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, que eu não vou entrar nos detalhes, vou apenas pegar aquilo que é importante. Jesus estava falando sobre perdão. Não é? Vamos perdoar 7 vezes? Não, é 70 vezes 7, ou seja, um desafio enorme na vida daqueles discípulos que estavam andando com Jesus. Aí eles falaram assim, puxa, nós não temos fé para isso, o nível é muito alto. Aí eles pedem, aumenta-nos a fé. Como assim? Jesus, ele não criou nenhum obstáculo de que a fé não é passível de crescer. Não é nada disso. Pelo contrário, eles estavam achando que a fé deles era pequena e precisava crescer. E esse crescimento tinha que vir de Deus. Jesus falou, não é assim que funciona. Você toma conhecimento das promessas e coloca ela em prática. Aí a fé cresce. Então a responsabilidade pelo crescimento da fé é tua, é minha. Não é algo passivo que Deus simplesmente coloca na minha vida. Não tem nada automático no reino. Nós temos que botar em prática, ok? E quando ele usa a questão do grão de mostarda, o grão de mostarda é uma sementinha pequena, deve ter de 1 a 2 milímetros de diâmetro. É pequenininha. Põe na ponta do dedo assim, é um negocinho pequeno. O que Jesus estava dizendo ali, ele não usou a expressão tamanho. Essa que é a confusão dessa passagem. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que ele não estava falando de tamanho. Ele estava falando, se você tiver fé como um grão de mostarda, como, não é tamanho, é como. Por quê? Mesmo que o grão de mostarda seja uma semente pequena, quando você semeia ela no solo, na terra, ela germina, cresce e produz mais frutos.
sendo pequena. Então ele trouxe a ilustração, o princípio da ceifa e semeadura. Você tem uma fé pequena, coloque ela em prática, que ela cresce. Lança a semente no solo, põe em prática, e você vai ver a sua fé crescer. Não espere que Deus traga crescimento à tua fé, porque não é assim que funciona. Com exceção dessa questão de Romanos 12, 3, que fala de ministério, que aí é chamado. Mas mesmo o chamado, se você não tiver fé, ele também empaca, ele não se desenvolve. Porque com Deus é pela fé, é sempre assim. E é assim que a graça de Deus se manifesta e o nome dele é glorificado. Ok? Então, é a lei da semeadura, coloca em prática e você vai ver o resultado. E quanto mais você semeia, mais você colhe. Então a coisa cresce. Não é o tamanho da fé, mas é a falta de prática. Ok? Porque senão a gente fica travado na vida cristã. Ok? Então não adianta orar para Deus aumentar a tua fé. Essa oração não vai ser respondida. Ele está falando, põe em prática. Põe o pé na estrada. E você vai ver o meu poder, a minha fidelidade. Mas põe o pé na estrada. Eu me lembro de Josué, para assumir a liderança da nação de Israel, substituindo um grande líder que foi Moisés. Deus falou para ele, ó Josué, tenha bom ânimo, põe o pé na estrada e eu confirmo o chamado na tua vida. Mas se ele ficasse esperando, não ia acontecer nada. Assim como Moisés não ficou esperando diante do Mar Vermelho. Deus falou assim, anda, marche, atitude, semeia, coloca o pé no chão e você vai ver o meu poder. Mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? E somos nós. Ok? E como que nós cooperamos no crescimento da fé? Porque o assunto é importante, é bom a gente gastar tempo, não correr com um assunto tão importante, tão fundamental, tão essencial na vida cristã. Como que eu coopero para o crescimento da minha fé? Primeiro, o alimento da fé é a palavra de Deus. Não é livro, não é geopolítica, não é notícia de jornal, não é cultura. O que alimenta a fé cristã genuína é a palavra de Deus, que é viva e poderosa e permanece para sempre. Cultura não faz nenhum aleijado levantar da cadeira, né? Mas a palavra de Deus faz, e muitos milagres estão registrados na Bíblia, mostrando o poder da palavra, de operar um milagre que era impossível ao ser humano com os seus recursos naturais. Religião não cura ninguém, mas a palavra de Deus, quando é profetizada em fé, ela realiza milagres. Está lá em Marcos 16, é em meu nome, é no nome dele. Aí quando você abre a boca de forma profética, você lança a semente da vida criativa, o poder generativo de Deus. E ele faz milagres, porque isso é incubado pelo Espírito Santo. Boca que não fala, não consegue nada, porque tudo é falando. Deus falou e o mundo foi criado. Nós falamos e realidades são transformadas. Mas tem que falar, né? Mas falar o quê? Qualquer coisa? Não, falar a palavra de Deus, a genuína, a pura, sã doutrina. Tem que estar no meu coração e sair pela minha boca, em fé. Ok? Então, primeira coisa. E a fé vem por ouvir a palavra, e a fé é alimentada diariamente pela palavra.
Ela vem, mas se você não alimenta, ela murcha. Então, o alimento da palavra de Deus o alimento da minha fé é a palavra de Deus. Então, aqui não cabe distração, displicência, pouco interesse, não cabe. Eu tenho a obrigação de manejar bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Que, aliás, Deus e a sua palavra são um só, estão no mesmo nível. E Deus honra a palavra dele. Ela não volta vazia para si, mas ela cumpre aquilo para o qual ela foi designada. Ok? Então a palavra de Deus tem que estar na minha boca. Isso, na guerra espiritual, isso é tremendo. Quando nós enfrentamos todo tipo de obstáculo, de oposição demoníaca, a palavra de Deus tem que estar na minha boca. Eu tenho que lançar ela contra o inimigo. Foi isso que Jesus fez lá no deserto, na sua tentação. E nós queremos fazer diferente? Não funciona, né? Nós temos que seguir o exemplo do Mestre. O segundo ponto para cooperar no crescimento da nossa fé é a oração em línguas. E tem crente que não dá muita importância para isso, e às vezes até tem uma resistência contra isso, mas está na Bíblia, está lá no livro de Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. É orar em línguas, falar com Deus em mistérios do Espírito. Mas tem crente que parece que é tão racional, tão objetivo na sua mente, que ele acha que o reino de Deus é algo natural dessa criação que nós temos aí nas 3 dimensões. O reino de Deus é espiritual, é sobrenatural, é do Espírito. Então, ser cheio do Espírito e orar em línguas é essencial na vida cristã, não só do discípulo, mas daquele que foi chamado para o ministério. Ok? E o terceiro ponto, para cooperar e alavancar esse crescimento, é a lei da semeadura e ceifa. Pratica, põe em prática, toma posse, descansa no poder de Deus, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para a tua vitória. Mas a vitória só vem quando eu coloco a palavra de Deus diante dos meus inimigos, que mexem em todas as circunstâncias e situações para bloquear a minha vida, para bloquear o meu ministério. E nós destruímos esses ardis do diabo, liberando a palavra profética de Deus, que é poderosa em si mesma. Então, o crente não fica falando asneira, o crente não fica repetindo aquilo que ele vê. Por isso que a Bíblia diz: nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e é a fé que realmente me sustenta na vida, no meu ministério, no meu chamado, na minha vida cristã, para resolver todo tipo de oposição que o diabo coloca no meu caminho. É liberando a palavra de Deus e descansando nela. Você sabe o que significa descanso? Significa que eu confio em Deus. E Deus, Ele é fiel. Deus, Ele me ama. Deus, Ele quer o melhor para mim. E o melhor para mim nem sempre é o que eu quero, né? Porque Ele vai ter que trabalhar o meu entendimento para que eu cresça, para que eu amadureça e eu consiga enxergar que a perfeita vontade de Deus para a minha vida é o melhor que existe. E eu descanso. Eu não vou andar com medo,
ansioso, inquieto, irritado, desesperado. Isso tudo é coisa da alma, uma alma incrédula. O crente anda pela fé, a palavra de Deus diz: o meu justo por sua fé viverá. É o que está escrito lá em Romanos. E às vezes a gente se esquece, né? E tem um perigo na vida cristã, é que você achar que você merece alguma coisa de Deus. Não tem auto-engano mais demoníaco na nossa vida. Eu mereço alguma coisa. Eu não mereço nada. Na verdade, eu estava no mercado de escravos, debaixo de condenação. Deus me amou, o Espírito Santo foi atrás de mim, a pregação do Evangelho chegou até mim, o Espírito Santo trabalhou o meu entendimento para que eu cresça na palavra de Deus. Olha a graça operando. Não é que Deus me pegou pelo pescoço e me levou para o reino da luz. Não existe isso. Como se fosse uma coisa impositiva, compulsória. Não, Deus trabalhou várias circunstâncias para que eu cresça nele e na sua palavra. Isso é graça, porque é assim que funciona. E aí você lança a sua fé sobre ele e sobre a sua palavra, e você sabe que a palavra de Deus não volta vazia, ela não cai por terra. E Deus intervém em todas as circunstâncias da minha vida para o meu bem. Ele intervém. Mas alguém tem que liberar uma palavra de fé. Alguém tem que fazer guerra espiritual, que é uma briga, que é uma luta contra o diabo, contra as circunstâncias, contra aquilo que eu vejo. Ok? E como o nosso tempo já esgotou, nós vamos ficar por aqui, porque eu ia entrar num outro tema, mas eu vou deixar para a semana que vem, ok? E eu peço a você que tenha humildade para receber a iluminação do Espírito Santo. Não seja teimoso, batendo o pé, criando resistência. Não, quando a palavra chega até a tua vida, é para você se arrepender e crer, e a transformação, a mudança de Deus aconteça na tua vida e você seja abençoado. Porque a Bíblia diz: veja como você ouve. Veja como você ouve. Ouça o que o Espírito está falando. Ouça, tenha humildade para ouvir do Espírito aquilo que Ele está trazendo até você como uma oportunidade de renovação na tua vida. E deixa a palavra fazer os milagres que são necessários na tua vida. Seja grato a Deus por isso. E ande em fé. Nascemos de novo pela fé e andamos por fé. A vida do crente é assim, ok? Medite nessas coisas em espírito de oração, deixa o Espírito Santo trabalhar o seu entendimento, ok? Você vai ver que bênção que isso vai ser na tua vida. Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada, colocando em prática tudo isso, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço, Deus te abençoe.